E aí, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. A gente vai destrinchar a resolução CGSN número 140. É uma mudança operacional urgente e, francamente, fundamental para as micro e pequenas empresas brasileiras. Vamos entender juntos como a modernização da nota fiscal de serviço eletrônica está virando de cabeça para baixo a maneira como o governo monitora os impostos no Brasil. É literalmente uma daquelas atualizações estruturais que mudam todas as regras do jogo. Então, a grande pergunta que fica no ar é a seguinte: o que acontece com o dia a dia de uma empresa quando aquele sistema antigo e todo fragmentado das prefeituras simplesmente some do mapa? Por muitos e muitos anos, emitir nota dependia de cada município ter o seu próprio sistema, na maioria das vezes totalmente desconectados entre si. A resposta para essa pergunta não altera só a rotina do escritório, não. Ela muda completamente o risco fiscal envolvido nas operações a partir de agora. Seção 1, a nova NFSE Nacional, o novo padrão obrigatório para a microempresa e a empresa de pequeno porte. Bom, o ponto de partida aqui é a própria lei. Com a atualização da Resolução 140, lá de 2018, passou a ser obrigatório usar a nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional para quem é optante pelo Simples Nacional. A regra é super clara. A emissão tem que ser feita pelo emissor nacional, seja usando a versão web ou integrando os dados direto pelo sistema da empresa através de uma API. Resumindo a ópera, a estrutura de tecnologia foi totalmente unificada e centralizada. E olha só que sacada importante. Esse documento ganha uma força legal quase que instantânea. Essa nota padronizada agora vale no Brasil inteiro. E mais do que isso, a norma diz que ela já é suficiente para gerar a cobrança do imposto na mesma hora. Os municípios que antes tinham seus banquinhos de dados isolados, agora acessam tudo por um painel restrito ou em um ambiente totalmente compartilhado. Ou seja, cria-se um ecossistema único de informações e aquelas ilhas de dados das prefeituras ficam definitivamente no passado. Seção 2. Como era antes. A era da zona cinzenta. É muito fácil visualizar os gargalos de como as coisas funcionavam antes. Pensa bem. Cada município tinha o seu próprio sisteminha. Não existia uma linguagem tecnológica única, um padrão nacional, sabe? A União ficava praticamente cega, dependendo das prefeituras mandarem os dados com um maior atraso. A integração com as contas bancárias das empresas era super fraca. Na prática, a fiscalização corria atrás do prejuízo. Dependia de auditorias pontuais, processos burocráticos e um trabalho manual sem fim. Era um prato cheio para inconsistências passarem totalmente batidas. Para ilustrar bem o problema, imagina a seguinte situação, que era bem comum no dia a dia. Uma empresa de serviços recebe um pagamento por Pix de R$ 15 mil. Só que lá no sistema antigo da prefeitura, ela emite uma nota fiscal de apenas R$ 9 mil. Temos aí um buraco enorme, certo? Uma assimetria gigante entre o dinheiro vivo que caiu na conta e o serviço que foi oficialmente declarado para a prefeitura. E por que esse tipo de situação passava impune no passado? Simples. O banco até avisava a Receita Federal sobre a entrada daqueles R$ 15 mil por meio da financeira. O governo federal sabia que o dinheiro tinha chegado, mas a nota de R$ 9 mil ficava trancada lá no servidor de uma prefeitura sem conversar com o sistema federal. Como cruzar esses dados era uma dor de cabeça tremenda, essa diferença não apitava no radar de ninguém de forma automática. Só dava problema mesmo se um fiscal humano resolvesse investigar a fundo aquela empresa especificamente. Seção 3. O novo cenário centralizado. Integração total e fiscalização automatizada. O peso dessa mudança é colossal e divide realidades. No cenário antigo, a gente lidava com sistemas locais, quase nenhuma integração e fiscalização manual. Era um ambiente que até tolerava pequenos deslizes, mas o novo cenário investe essa lógica de forma drástica. Com o padrão nacional, todas as notas do Simples Nacional vão parar na mesma base de dados. A União ganha acesso VIP e direto. A integração bancária, que era fraca, vira total e automática, e a fiscalização deixa de ser reativa e passa a ser uma malha fina preventiva e 100% automatizada. O cerco fechou de vez. Seção 4. O cruzamento de dados, visualizando a armadilha automatizada. Vamos voltar rapidinho para aquele nosso exemplo prático? 15 mil na conta contra 9 mil na nota. Olha exatamente o que o sistema novo enxerga em, milissegundos. A Receita Federal puxa o dado do banco e bate instantaneamente com a nota fiscal lá no Sistema Nacional. A conta é feita de bate-pronto. Sobram R$ 6 mil de diferença ali, piscando na tela. Aquilo que antes exigia um esforço humano tremendo para fuçar dezenas de papéis isolados, agora o próprio sistema calcula sozinho. É imediato.
E o mais crítico é o que acontece logo depois dessa conta de subtração. Sem precisar de ninguém intervindo, o sistema flagra a diferença. Isso carimba na hora o que a Receita chama de indício de omissão de receita. E, a partir daí, o caminho está aberto para uma possível autuação totalmente automática, ou seja, gera a cobrança imediata dos impostos devidos, com um acréscimo pesadíssimo de multas e juros. O cruzamento tecnológico simplesmente não quer saber se foi um esquecimento. Ele não perdoa faturamentos parciais. A grande sacada estratégica de tudo isso se resume a essa ideia. A Receita Federal sempre foi excelente em monitorar o dinheiro na conta bancária, mas as notas de serviço eram um ponto cego, ficavam escondidas atrás dos muros da burocracia das prefeituras. Com o padrão nacional, esse muro foi pro chão. O radar do governo agora tem uma visão panorâmica em tempo real. O sistema enxerga os dois lados da moeda simultaneamente. Ele vê a quantia exata que caiu no banco e a nota exata que foi emitida na plataforma federal. Se as duas pontas da ponte não se encontrarem, o alarme soa na mesma hora. Seção 5. Questão de matemática. O choque de realidade final. Fica inegavelmente claro que a forma de gerir o risco mudou na sua essência. Aquele modelo antigo oferecia uma certa margem de manobra justamente porque dependia de recursos escassos, ou seja, de pessoas executando fiscalizações manuais e reativas. Contar com a falta de auditores era quase uma estratégia informal no passado. Só que o jogo virou. O modelo atual simplesmente cortou o ser humano dessa equação. Agora tudo é sustentado por tecnologia pura, conexões de API e um cruzamento incansável de dados feito por servidores que, vamos combinar, não dormem nunca. Para a gente amarrar todas essas ideias, a velha zona cinzenta das notas municipais acabou definitivamente para as micro e pequenas empresas do Simples Nacional. O ambiente agora é integrado, instantâneo e inexorável. Estar em conformidade não depende mais da sorte de escapar de uma auditoria. É pura e simples exatidão. Não declarar corretamente deixou de ser um risco humano, é só uma questão de cálculo matemático onde os dois lados da conta têm que bater. E aí fica a reflexão final. Será que as operações das empresas hoje estão realmente prontas para sobreviver em um ecossistema digital que nunca descansa e nunca erra a conta?